Dann herzlich willkommen hier im Vorwelt-Interview. Schön, dass ihr da seid und uns ein paar Fragen beantworten werdet. Die Idee ist, dass wir euch Trio Alvorada ein bisschen vorstellen, dass ihr sie ein bisschen kennenlernt. Wir werden das Interview auf Portugiesisch führen, weil das der einfachste Weg ist. Deswegen habe ich die Milena hier, die übernimmt die Sprache sozusagen. Und wir starten das Video dann mit Untertiteln aus. Primeira pergunta, como que vocês se conheceram? Como que se formou a banda? A banda, ela nasceu em 2004, né? E tiveram outras formações. Mas a gente começou, nós nos conhecemos. O Johnny a gente já dividia palco, ele tocava com outras bandas. Rodrigo também. O Sandro foi o mais novo que a gente conheceu. Faz o quê? Um ano, né? Não, um 7, 8 meses. Por aí. É que eu já conhecia ele quando ele tinha por volta de uns 12 anos, já tocando percussão. E há muito tempo atrás, nesses encontros, ele falou, pô, um dia a gente vai tocar junto. Eu falei, claro. E era um adolescente, né? Aí tá aí hoje. É porque eles conheceram mais recente o Sandro. Eu já conheci ele menorzinho. Isso mesmo. Então, desde 2004, vocês três tocam juntos? Não. Eu sou o único remanescente desde o início, né? Um dos fundadores da banda. Na verdade, quem fundou a banda foi eu, Raimundo Senna, que era um acordeonista cego, que me ensinou tudo sobre forró, e um japonês que tocava zabumba, que é o Henrique Tsuruda. Nós formamos o Trio Alvorada. Aí depois foram tendo outras formações, porque um foi trabalhar com uma coisa, outro com outra, cada um tomou uma direção. Eu fui o único que insisti e estou aqui até hoje. Mas os meninos eu conheci na estrada e tal, e aí a gente foi conversando, se conhecemos, aí apareceu a oportunidade, o Johnny entrou, acho que o Johnny é o mais velho. A gente, em junho agora, né, que a gente vai entrar, são 4 anos já que eu tenho de banda. 4 anos. E aí depois veio o Rodrigo, né, porque com a pandemia, um dos músicos, o acordeonista que estava, ele precisou se mudar para Paraíba. E nós somos todos de São Paulo. Aí o Rodrigo estava morando em São Paulo, a gente fez o convite para ele, e aí ele entrou para a banda, e depois entrou o Sandro, depois da pandemia. Legal. E aqui estamos. Graças a Deus. Na Alemanha, sim. Como que se vira músico no Brasil? E ele quer saber também se vocês conseguem viver só da música ou se vocês estudaram outras coisas, trabalham com outras coisas também. Só trabalhamos com música, graças a Deus. Que legal, muito legal. Todos nós, os 4, a gente vive de música. Que bom. Inteiramente. Conseguimos viver só de música. E vocês estudaram música ou só, tipo... Autodidata. A palavra é errada, mas estudaram na faculdade ou aprenderam tocando mesmo? Autodidata? Todos nós somos autodidatas. Porém, eu estudei no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte. Rodrigo, né? Fiz conservatório de música também, piano clássico. Você toca piano também? Um pouquinho, mas toco. Mas você começou com sanfona? Comecei com bateria. Com bateria? Comecei com bateria, depois passei pro piano, entrei no conservatório, fazer piano clássico, e a sanfona só entrou na minha vida em 2008. E a partir de 2011 que eu comecei a levar a sério e tocar. Legal. Eu conheci a música em rodas de samba, na vila onde eu morava, né? Mas eu fui conhecer mesmo assim, a música um pouco mais a fundo dentro da igreja
onde eu aprendi a tocar, onde eu aprendi instrumentos, aprendi a cantar. Foi dentro de uma igreja. Foi assim que eu Acho que comecei. todos nós fomos, É, né? eu Você também. também, né? Não. Não? Mas Você acho que começou nós aqui quando? todos... Meu contato com a música, primeiramente, veio de família mesmo. Meus pais sempre gostaram, meus irmãos. Então, eu puxei muito dessa coisa, musicalmente falando, deles, entendeu? E foi isso. Ele é lindo, Até hoje. né? Maravilhoso, ó. Eu não estudei música. Meu menino. Obrigado, bebê. Graças, ó. Muitas graças. Mas tô aí até hoje. Esses irmãos aqui. Aprendendo e evoluindo cada dia mais. Ele tocou com outras bandas, ele tocou com uma banda de lá do Brasil, que chama Filosofia Reggae, que é uma banda bem conceituada. E ele, bem novinho, já começou a acompanhar essa banda. Né? E isso daí foi uma das coisas que impressionou a gente também, né? Ele tão novinho, assumindo uma posição de baterista de uma banda que já tinha um nome no Brasil, que tem um nome no Brasil, né? E hoje ele é nosso. Graças a Deus. Tirou ele de lá e trouxe pra cá. Muito legal, sim. Então a gente queria saber como que é o processo de compor uma música. Se vocês pensam se você pensa nas pessoas que vão ouvir a música ou que vão dançar a música, ou sim, como que você faz do começo até o fim? Eu penso no que a gente vive no momento, por exemplo, a pista de forró, entendeu? Então eu tiro inspiração de coisas que a gente vive naquele momento, no nosso momento, né? Como se dança, tudo que envolve a pista, que envolve o momento da dança, que envolve o show de forró, que envolve o forró, mas aquilo que a gente vive. Para eu escrever uma música, eu preciso viver aquilo, né? Então, a minha verdade eu tento reproduzir nas letras, assim. Eu não sou um puta compositor, sabe? Mas as poucas músicas que eu escrevi pensando em dançando, como eu me sinto dançando, como eu me sinto tocando, como eu me sinto vendo as pessoas dançando, como eu me sinto quando eu chego no forró, entendeu? O carinho que as pessoas têm, por exemplo, coisas que acontecem no forró. Uma vivência. Em viver e conviver com o forró, e eu vou tirando inspiração dali. E você, tipo, depende da música, se você faz primeiro a letra ou primeiro o resto? Ou é sempre igual? Eu componho já pensando na melodia, né? Eu vou compondo e vou encaixando a melodia com as coisas as palavras que vão entrando na minha mente. Mas a melodia já sai daqui, já. Alguns compositores escrevem a letra e pedem, por exemplo, para um músico como o Johnny, chegar e falar, Johnny, põe uma música aqui para mim. Aí ele vai lá e põe e tal. Eu já penso nela já pronta, Já e com a eles melodia, né? só fazem os arranjos, introdução e tal, e corrigem algumas coisas que às vezes a gente faz errado, mas é mais ou menos isso, já vem mais ou menos pronta. Quando vocês fazem um cover de uma música de uma outra pessoa, outra banda, a gente percebe que fica com bem mais energia, que fica com, tipo, que as pessoas não podem ficar parado na pista. Como vocês conseguem fazer isso? Mas não só com energia, certamente com energia, mas também também é possível dançar com a música. Às vezes, com bandas de forró, não é possível dançar com muita musicalidade, mas com vocês, cada música é sempre muito possível. E a pergunta é como... Eu acho que vocês fazem isso com consciência. Com amor. Com amor? Por isso que a galera não para de dançar, que a energia que eles mandam pra gente, a gente manda de volta e aí tem essa troca, né? Aí a gente quer manter sempre o show pra cima, pra galera não parar de dançar, pro salão tá sempre cheio, né? Quando a gente pensa, quando a gente vai fazer uma releitura, igual a gente faz algumas, né? Lulu Santos,
Legião Urbana, a gente tenta não desconfigurar a música como ela é. Você ouve ela com aquele andamento, então você tenta pegar aquela ideia e colocar aqui para ela ficar dançante. E aí você não desconfigura a música. A música geralmente, quando você ouve lá em outro ritmo, ela já está na sua mente, né? Daquele jeito. A gente tenta achar o ritmo certo, que a gente entende, por exemplo, uma certa música a gente vai pensar, pô, combina muito o forró. Aqui combina mais o baião. Por quê? Porque ela vem no mesmo andamento que a música, no andamento normal, né? No original. Então eu acho que é isso. A gente tenta, não desconfigura, coloca num andamento e no ritmo que faz dançar, fica mais possível. E a gente tenta pegar todos os arranjos do jeito que é mesmo. A gente também dança, entendeu? Então a gente imagina as dificuldades que o dançarino tem na pista. Então a gente já começa por aqui. Ele é um dos caras que mais briga por isso. Ele fala, não tá dançante, tá muito rápido ou tá muito devagar. Então você tem que se imaginar na pista recebendo aquela música e dançando, né? É uma das coisas que a gente se preocupa. A energia no show é que, primeiro, a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, né? Que a gente ama, que é a música. A gente vive disso. E a festa, pra gente, começa aqui, para depois ir para lá. Então, pra gente é uma satisfação enorme estar fazendo o que a gente gosta. Então, a gente já está feliz por isso. E as pessoas acabam recebendo isso, porque a gente realmente está feliz de estar ali fazendo o que a gente sempre sonhou, que é viver de música. Legal. Muito lindo. Falou bonito, né? Foi? Parabéns, cara. É raro isso, hein? Mas acontece. Acontece. Sim, eu queria saber quais são suas músicas favoritas, suas próprias músicas favoritas de cada um. De cada um? Forró? Precisa ser forró, não? Não, tipo, músicas de vocês, da do banda? Trio Alvorada. E o Coração Bandido. Ah, de forró também. É difícil. Eu É gosto difícil, de várias, né? eu gosto de várias. É como eu falo, é muito momento, assim, tipo, tem um dia que eu vou gostar mais de Rosto Colado, porque naquele dia a forma de tocar tá de um jeito, tem dia que é Macaco Milamba, o balanço, não dá para escolher uma, não. A gente gosta de várias, por isso é desse jeito, se você falou. Acaba ficando dançante porque a gente gosta das músicas. É agradável pra nós tocar, né? A gente... Todas. Do começo ao fim do show. É isso mesmo. Eu na verdade, eu escolhi o repertório dos discos, então eu gosto de realmente todas. Acho que eu gosto menos das minhas mas eu gosto de todas. Agora, a música mais especial pra mim, assim, é Tonelada de Forró, porque foi uma música que nos levou a Itaúnas, que a gente concorreu, que marcou, foi uma música que João Silva, que é um puta compositor que faleceu, que era um baita compositor, e ele elogiou essa música, então pra mim essa música marca, mas realmente é o que eles falam. Tem dias que, por exemplo, Não Me Nota é a música que vai encher a gente, que a gente, é aquela. Mas a gente só percebe mesmo ali, no momento do show, assim, puxa, essa música hoje está maravilhosa. Então é bem essa daí mesmo. Vocês já vêm no palco com o programa das músicas planejado? Ou vocês decidem no momento, às vezes? Já tem um repertório certo, já. O show vem sempre pronto. É assim... Às vezes tem alguma variação, a gente acha... a gente monta blocos, né? Tem hora que a gente acha, em vez de ser um shot agora, vamos tocar o forró, ou vamos tocar um baião. Então, a variação Mas tudo dentro do mesmo repertório que a gente segue. Vocês trocam a ordem das músicas? Isso, justamente.
vai variando de acordo com a pista. Às vezes a gente vê que a pista vai funcionar naquele momento com shot, aí a gente manda shot. Tem um lugar que está mais popular, a gente relembra alguma outra música que a gente já toca e às vezes não é o que a gente preparou, mas sentiu no momento, poxa, vamos tocar aquela. Vamos tocar aquela. E vai. É muito um momento. Não tem jeito. O show inteiro é muito de momento. Eu queria muito saber qual é a coisa mais engraçada que já aconteceu no palco com vocês. Se tem algum momento que... Eu posso falar de hoje? Hoje. Por quê? A gente tava tocando e a bateria caiu 2 vezes. Na verdade, o que aconteceu é que nós chegamos cansados e tal, e a gente montou, mas a gente esqueceu algum parafuso. Esqueceu uma peça que fica no meio, assim. Aí ela caiu 2 vezes. Okay. A casa caiu. Eu nem percebi isso. Você viu? Não, Que caiu? Não viu? Não? E teve um outro momento que foi engraçado também, que a gente estava tocando e tal, e eu falei que quem fizesse mais bagunça, que pulasse mais, se divertisse mais, ia ganhar um vestido, né? Que era um vestido, foi lá no Piscininha, lá no baile. E aí uma mulher começou a pular, e blup, saiu, e ela pulou. E ficou com os seios de fora quase a música inteira. Aquele momento pra mim foi muito engraçado. Foi ela que ganhou o vestido? Foi ela que ganhou o vestido. Pra poder cobrir. A cobrir, né? Tá certo. Mas ela mereceu, porque ela se divertiu muito e nem percebeu. Acontecem muitas coisas engraçadas. O tempo Principalmente todo. porque não só no palco, quando a gente está aqui no palco, a gente vê muita coisa de quem está dançando. Então acontece muita coisa engraçada. Eu não consigo lembrar assim. A de hoje é a mais atual. A atual. A mais atual é a de hoje. Muito obrigada que a gente pôde fazer essas perguntas para vocês. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado também por esperar aqui mais tempo. Claro. Sim. Infelizmente a gente não tem mais tempo porque temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Sim, os shows foram muito legais. Eu adorei muito. Obrigado. Muito massa. Feliz. Vocês live. Dankeschön an euch. Dankeschön. Die Band ist jetzt auf Europatour und ich verlinke noch oder ich schreibe noch, welche Termine ihr da sie erwischen könnt. Ja, das war's von dieser Stelle. Obrigado! Thank you! É badalação! Eu queria agradecer em especial aqui os alemães, principalmente porque a gente vê nas estatísticas das plataformas digitais e a gente sabe que a gente vê lá que depois do Brasil, a Alemanha é o país que mais consome as nossas músicas. Por Então, mais que a gente tenha levado 7. Desculpa. Depois do 7... Essa é triste. Essa é triste. Mas esquece, vamos lembrar... Muito obrigado. Não precisavam de tantos, mas tudo bem. Muito obrigado a todos vocês da Alemanha por curtirem a nossa música e receberem a gente sempre aqui com tanto carinho. Muito obrigado. Nós agradecemos de coração.